Agora é uma conexão internacional do consumidor RS. Dr. Salvador Gulu Neto é formado em medicina pela PUC-RS em 1996. Especializou-se em cirurgia digestiva e transplante de órgãos abdominais. Concluiu o mestrado e doutorado na mesma instituição, onde é professor da Escola de Medicina da PUC-RS e preceptor de residência em cirurgia geral e do aparelho digestivo do Hospital São Lucas da PUC. Ele é pós-doutor em segurança do paciente pela Escola de Enfermagem da San Diego State University, na Califórnia. Lembrando que o Dr. Salvador é o CEO do aplicativo Safety for Me e também o serviço de telemedicina do Dr. Chat, que são parceiros da rede de convênios GBUX, rede de benefícios e vantagens que podem ser usufruídas por todas as famílias dos clientes GBUX. Já está conosco o nosso convidado. Bem-vindo, doutor Salvador Gulu Neto. Muito obrigado, Apple. Sempre um prazer estar aqui para conversar contigo e com a tua seleta audiência aí. Quantos graus está fazendo em San Diego, doutor Salvador? Tá uma delícia. Nós devemos estar com uns 25, 26 graus, assim, não tá, sabe? Tá agradável, assim, tá bem gostoso. Nós estamos com 16 aqui. Eu sei que está esfriando aí em Porto Alegre, o inverninho está chegando já, né? Chegando. Isso mesmo. Um especialista, é muito bom falar com o senhor, doutor Salvador, que a gente sempre aprende. A gente aprende muito. Vamos falar sobre vacina. Nosso assunto é vacinas. O senhor é uma das autoridades que nós temos, e é brasileiro, é gaúcho, felizmente. Doutor Salvador, como é que está a vacinação no mundo? Aonde está dando certo? Aonde estão diminuindo os casos de internação? Conte um pouquinho para nós. Então, Apple, assim, é importante que se diga que a vacinação talvez seja a única arma efetiva que a gente realmente tem nesse momento contra o Covid, além, claro, das medidas de proteção, de higiene e de distanciamento social. Mas do ponto de vista terapêutico, assim, do ponto de vista de administrar algum medicamento, né, a gente só tem a vacina funcionando bem. Acho que o primeiro grande exemplo, que vocês já devem ter ouvido falar, foi o exemplo de Israel, aí, que está com praticamente toda a população ativa, né, vacinada. E isso tem gráficos assim que mostram diretamente uma diminuição na proporção de internação, de óbitos relacionados, né? Aqui nos Estados Unidos, onde eu estou morando, residindo agora nesses últimos meses, a gente também está com uma melhora muito significativa dos resultados e tu sabes, né, que a vacinação aqui, existe um plano do governo americano de que até o dia 4 de julho, que é quando eles têm a independência americana, toda a população ativa esteja vacinada, porque eles querem fazer o Independence Day do Covid. Né? Eles querem ter a liberdade total. Né? Ontem mesmo estava olhando o noticiário e a gente já está em bandeira amarela aqui e regredindo bastante os números, né? Aqui no estado da Califórnia, especificamente, a gente tem já 50% da população já recebeu as 2 doses da vacina e em torno de 75% da população já recebeu pelo menos uma dose das vacinas disponíveis aqui nos Estados Unidos, né? Então, sim, a Apple funciona, é a vacina que a gente tem, né? E aí, talvez seja esse a tua sequência de perguntas, eu também não quero te atropelar aqui, mas assim, claro. Qual é a vacina boa? A vacina boa, Apple, é a vacina disponível. Qualquer vacina que a gente tiver, das que estão aprovadas por órgãos reguladores, são vacinas boas, né? Então, por que é importante que eu diga isso, né, do que a gente tem estudado, assim? Quando a gente olha uma análise científica, Apple, assim, quando a gente estuda isso detalhadamente, né, a metodologia de cada um dos estudos, a gente percebe que esses estudos, eles são diferentes, tá? E a gente acaba por interpretar os dados achando que as coisas são iguais. Tá? E isso gera uma distorção na cabeça das pessoas. Então, vamos lá. Então, a vacina da Pfizer, ela tem lá 95% de efetividade. Isso. É verdade, ela tem. Aonde que ela tem isso? Ela tem naquele estudo específico, com aquela população específica, com aquela condição específica, com a administração com doses intervaladas naquele... Tu entende que existe todo um contexto de características que determinou até o modelo de avaliação da cobertura vacinal, ele pode diferenciar um pouco dependendo do estudo para outro.
A vacina da Moderna, ela teve uma avaliação muito parecida, teve um desenho de estudo muito parecido com a vacina da Pfizer. E ela também tem um resultado muito parecido, ela tem 94% de eficácia, né? E, além do que, são duas vacinas que têm a mesma tecnologia por trás, que é aquela tecnologia que a gente chama, é a mais inovadora, é a mais recente, aquela do RNA mensageiro, que utiliza uma metodologia genética de laboratório para o desenvolvimento da vacina, certo? Bom, essas duas até são mais comparáveis, porque a tecnologia é parecida, o desenho do estudo é parecido, e os pacientes que receberam o estudo foram muito próximos, são da mesma região do país e tal. Bom, aí tu começa a olhar os estudos das outras vacinas, né? Então, vamos lá, vamos pegar um exemplo no outro oposto. Vamos pegar a Coronavac, que está no Brasil. Pois é, eu ia falar. Olha aqui, doutor Salvador. Eu recebi hoje, eu não sei se vai estar, se vai ter. Eu só tenho um brilho, eu não consigo ler, Apple. Me diz aí o que está escrito. Um brilhozinho aqui, vou lhe dizer. Brasileiros que tomaram Coronavac são barrados ao entrar nos Estados Unidos. País da União Europeia também não aceita os vacinados com Coronavac. Então, é intensa em torno da criação de um passaporte da Covid. Perfeito. Saírem na dianteira da pequena flexibilização para a entrada de brasileiros no país, com a permissão a estudantes e jornalistas que já possuem visto específico, os Estados Unidos mantêm a barreira sanitária de prevenção ao coronavírus, inclusive quanto ao tipo de vacina aceita. O país exige que o viajante comprove ter tomado as 2 doses da Pfizer ou da Moderna. Ou da Janssen. Perfeito. Outra de fabricação americana. Viajantes cuja nacionalidade não está na lista com viés de entrar no país e que não comprove a vacinação com os imunizantes autorizados deverão ter dificuldade de ser levados a cumprir quarentena de 10 a 15 dias. Tá perfeito. Que problema, doutor Salvador, isso? Isso é. Eu vou te explicar a origem disso, Apple, eu acho que vai fazer sentido para ti, e eu tenho quase que, não posso dizer certeza, porque isso não depende da gente, né, mas é o caminho natural das coisas acontecerem. A política de imigração entre os países, ele é obviamente que é uma política de Estado, que é determinado por cada Estado, e cada Estado acaba definindo as políticas de acordo com os seus órgãos reguladores. Então, vamos lá, o exemplo dos Estados Unidos. Os Estados Unidos, ele está permitindo... Quais são as pessoas que podem entrar nos Estados Unidos hoje? As pessoas que têm imunização realizada com as vacinas que foram aprovadas pela agência reguladora americana. É o FDA. É o FDA. Então, se o FDA só autorizou a Pfizer, a Moderna e a Janssen, por consequência, ele só vai liberar isso. Entendi. Vamos ver na Europa. A Europa é a mesma coisa, tem a agência reguladora europeia que avalia os resultados dos estudos, e só que tem uma vacina a mais que é liberada na Europa, que é a da AstraZeneca. AstraZeneca, isso. Por quê? Porque ela foi produzida em Oxford, então eles já tiveram acesso aos dados e eles já autorizaram. Então, eu acho que é uma tendência natural de que, com a apresentação do insumo farmacológico ativo, da composição, da metodologia de desenvolvimento e de todos os resultados que estão apresentados nos estudos clínicos, deve haver, na sequência, o reconhecimento por essas entidades da validação das vacinas, tá? Então, eu acho que esse não é isso é uma coisa que está acontecendo agora, mas eu imagino que em um curto período de tempo... Vou te dar um exemplo inverso, por exemplo. A vacina Sputnik V, que é a russa. A russa. O que aconteceu com a Anvisa? Tu te recorda o que aconteceu em torno de 20, 30 dias atrás? Eles não tinham instrumentos adequados para validar. Eles não apresentaram alguns dos dados que a Anvisa, que é a nossa agência reguladora que libera a utilização dos medicamentos tanto na forma tradicional quanto para uso emergencial, a Anvisa olhou a documentação e disse assim, baseado no que vocês estão me apresentando, nós não podemos liberar. E aí o que aconteceu? Não liberou a utilização da Sputnik V no Brasil. Né? Bom, eu imagino, até porque existe uma indústria nacional que está vinculada ao laboratório russo, eu imagino que eles devam estar correndo atrás de toda a documentação necessária, porque não, né? O interesse deles é justamente poder entrar no mercado para poder distribuir a vacina aqui. Claro. E nós, brasileiros, quanto mais vacina disponível, melhor.
Verdade. Doutor Salvador, nós estamos com esse problema aqui da segunda dose da Coronavac. Uhum. Os brasileiros, em geral, eu posso falar muito aqui pelo Rio Grande do Sul, pelas relações que nós temos no portal do Consumidor RS, nas redes sociais, na fanpage do Consumidor RS. O gaúcho, de maneira geral, tem um pé atrás com a Coronavac. Porque o IFA vem da China, e a China é a culpada do coronavírus. O gaúcho tem um pé atrás. E a imunização é só de 50%. O diretor da Pfizer deu uma entrevista muito grande na Rádio Bandeirantes, aqui em Porto Alegre, e que encantou os repórteres que estavam entrevistando ele. Todo mundo ficou encantado. A vacina tem 97% de imunização, enfim. O que está acontecendo? Ele é um bom profissional, né, Apple? Ele vendeu bem o peixe dele, né? Um diretor científico da Pfizer no Brasil. O que está acontecendo agora, doutor Salvador? Em função da dificuldade da segunda dose, eu tomei ontem, aliás, eu tomei quarta-feira da semana passada, fiquei 7 horas dentro de um carro, uma situação, uma penúria, uma situação, é uma tortura, mas consegui tomar. Mas tem gente que não conseguiu tomar ainda. E está me perguntando, pergunta aí para os teus médicos, os teus consultores, e o doutor Salvador, não existe pessoa melhor para a gente perguntar. Tem gente dizendo assim, Apple, eu vou omitir que tomei a primeira dose da Covax e vou entrar na fila e quero tomar essa da Pfizer como se fosse a primeira dose, porque eu tenho mais de 60 anos. Isso pode ter algum problema para mim? Eu posso ter alguma consequência física? Eu posso ter alguma reação? O que o senhor me diz disso, doutor Salvador? Não, muito provavelmente não, Apple, tá? Isso, assim, do ponto de vista médico, a gente não sabe porque isso não foi estudado, tá? Então, vamos, primeira coisa, assim, eu não tenho nenhum dado científico que possa te dizer que se tu tomar primeiro uma Coronavac e depois uma Pfizer, ou se tu tomar uma AstraZeneca e depois tomar Moderna, a gente não sabe isso não aconteceu, tá? Então, mas, utilizando a lógica técnica, a gente imagina que isso não vai ter problema do ponto de vista técnico, tá? Mas eu acho, Apple, de verdade, que existe um problema aí de cidadania. Eu acho que tem um problema moral aí, né? Porque nós estamos enfrentando um problema de pandemia mundial, né? Tudo que a gente gostaria era de ter vacinas em abundância para todo mundo. Verdade. Né? Então, assim, se alguém já começou o seu esquema vacinal com a Coronavac, se essa pessoa entrar na fila e omitir que tomou a Coronavac para tomar uma da Pfizer, ela tem que saber que ela vai estar tirando o lugar de uma pessoa que vai ficar sem imunização. Verdade. E acho que aí tem uma questão do exercício de cidadania de todos nós, de entender de que mesmo... E tem outras coisas que são bem importantes pontuar aqui, Apple, tá? Olha só. Quando a gente faz uma dose da vacina, a gente não quer dizer que a gente não tem algum grau de cobertura. Ao contrário, muitas das vacinas, e muito provavelmente todas elas, oferecem uma grande cobertura, né, quando tu já faz a primeira dose. Entendi. A segunda dose, que é uma dose chamada de reforço, é justamente para aumentar a cobertura e melhorar a resposta do teu organismo, tá? Como é que a gente descobriu isso? Tem vários estudos já que mostram, tem um muito característico que é do Reino Unido, inclusive, porque o Reino Unido, eles estavam aplicando a vacina da Pfizer, e eles chegaram num determinado momento a discutir a possibilidade de não dar 2 doses, de dar uma dose só. Ah, é? Por quê? Porque eles descobriram que depois de, se eu não me engano, são 180 dias, tu tinha uma cobertura de aproximadamente 80% de efetividade. Só com uma dose. É muito bom. É muito bom, só com uma dose, tu entende? Então, essa coisa do tempo, eu acho que a gente tem que baixar um pouco, e eu tô sentado nesse papel aqui, vamos dizer, de falar com a tua audiência e dizer o seguinte, gente, olha só, temos que fazer a segunda vacina, temos. Houve um problema aí de organização dessa logística de distribuição, houve um atraso na chegada do insumo farmacológico ativo que veio da China, né, o Butantan teve dificuldade, a Fiocruz teve dificuldade também de fazer um envasamento lá, atrasou. Quem atrasou, gente, vocês não vão perder nada. Nós não perdemos a imunização, certo? Claro que na bula não perde a imunização. Lá na bula diz que a gente tem que fazer num prazo. Por quê? Porque esse prazo foi o prazo estudado. Mas hoje, a gente já está sabendo, através de outros estudos que estão aparecendo,
que mesmo com um prazo elevado, um prazo maior, as coisas funcionam igual. Inclusive, já tem estudos da própria Coronavac mostrando o benefício de tu atrasar um pouco mais a segunda dose. Porque quando tu faz a segunda dose, tu já tem uma imunidade mais fortalecida ainda, tá? Então, assim, não é motivo para pânico, Apple, assim, as pessoas que já receberam a primeira dose, elas já têm uma cobertura parcial, é bem importante que se diga isso. Todas as vacinas têm coberturas boas, se elas passaram no crivo de uma agência como a Anvisa, que é extremamente técnica. Olha, o grupo técnico da Anvisa, a Apple, a gente tem que, assim, tirar o chapéu para esses caras, porque assim, eles são sensacionais, eles têm um rigor, um preciosismo extremamente importante para que nós, população, a gente tenha segurança no que a gente está fazendo. Então, assim, se a gente já recebeu uma dose da vacina, gente, mantenham os cuidados, por favor, mantenham o distanciamento social, evitem aglomeração, continuem higienizando as mãos, utilizem máscara se tiver que sair na rua. Em seguida, está chegando a segunda dose, se Deus quiser, ali na frente estaremos todos imunizados. Não existe motivo para pânico e desespero. Tá? Em seguida, isso vai ser resolvido. No final dessa semana que passou, quinta e sexta-feira, eu fiz quarta-feira a vacina, quinta e sexta, e no final de semana, a Secretaria da Saúde aqui de Porto Alegre está vacinando quem tem comorbidades. Pede para levar uma receita médica de medicamento contínuo. Essa vacinação para quem tem comorbidades é importante, doutor Salvador? Deixa eu completar. Por não. O Thiago, que está, meu diretor de TV, que está nos gravando em Garopaba, imagina que vida dura. Opa! O Thiago colocar na tela, rapidamente, uma foto do artista, humorista, Paulo Gustavo, que faleceu essa semana que passou. É, muito triste. No Brasil, muito triste. Um menino, 42 anos, dá para ser 42 anos. Salvador, com asma. Quer dizer, com comorbidade, e não se vacinou. Fale para nós da importância da vacinação para quem tem comorbidade. Extremamente importante, Apple, assim. O meu microfone. Principalmente quem tem asma, doutor Salvador. Quem tem asma, quem tem outros problemas respiratórios, né? Lembrem o seguinte, né? O coronavírus, qual é a coisa que mais nos preocupa no coronavírus? É que ele desencadeia uma resposta inflamatória que no nosso pulmão ele afeta demais a troca de oxigênio, tá? Então, todas as pessoas que têm comorbidades, e as comorbidades não são só essas, Apple, assim, se a pessoa que fez tratamento de câncer, uma pessoa que tem diabetes, uma pessoa que é transplantado, que usa medicamentos, que a gente chama os imunossupressores, enfim, existem várias condições de comorbidade, e claro, as comorbidades pulmonares são muito importantes, né? Não é só a asma, tem a doença pulmonar obstrutiva crônica, tem o enfisema, enfim, tem várias outras patologias aí pulmonares, que quando as pessoas têm isso, elas precisam muito fazer a cobertura vacinal, e aqui tu toca num outro ponto que eu acho extremamente importante esclarecer para as pessoas. Quando a gente faz uma vacina, e esse é o dado que é mais importante, se alguém tiver que ouvir alguma coisa desse nosso papo, eu acho que essa sequência que eu vou falar agora talvez seja mais importante. Ok. Quando a gente faz uma vacina, não significa que a gente não vai ter a doença. Entendi. Talvez a gente tenha a doença. O que a vacina te confere é a capacidade do teu organismo de se defender contra essa doença. Na grande maioria dos casos, o que acontece é que a pessoa não desenvolve sintoma nenhum quando ela contrai o vírus. Mas as pessoas que desenvolvem sintomas, se não tivessem feito a vacina, eles teriam sintomas muito sérios. Opa! Inclusive, hoje está comprovado os dados que a própria Coronavac, a gente fala lá o número, teve uma eficácia geral de 50,7%. Isso. Mas a eficácia geral dela, a eficácia para todas as diferentes gravidades, ela é acima de 90%. O que isso significa? Significa o seguinte, que uma pessoa que iria para a UTI por causa do Coronavac, do Covid, se ela tomou a vacina, muito provavelmente ela não vai passar de uma hospitalização simples. É mesmo? E as pessoas que iriam para uma hospitalização simples, se tomarem a vacina da Coronavac, muito provavelmente vão ter quase nenhum sintoma, vão poder tratar em casa. E aquela grande maioria das pessoas que tinham poucos sintomas, muito provavelmente não vão ter sintoma nenhum. O que eu estou querendo dizer com isso? A vacina, seja qual for delas,
ela confere uma proteção de diminuir a gravidade da doença. Então, essa é a grande importância, principalmente nas pessoas que têm comorbidade, porque mesmo que a gente desenvolva algum grau de COVID, ele vai ser muito, muito, muito mais leve do que na pessoa que não tomou a vacina. Então, tem que tomar a vacina. E esse é um fenômeno, Apple, extremamente importante, que todas as vacinas que estão aprovadas no mercado demonstraram esse resultado. Então, é por isso que eu comecei o nosso papo te dizendo lá atrás, qual é a vacina boa? É a vacina que estiver disponível. Ah, entendi. Porque todas elas vão te conferir essa proteção no sentido de diminuir a gravidade do quadro se por acaso tu desenvolveu o Covid, que é a doença do coronavírus. Quer dizer, o Paulo Gustavo, se tivesse feito com atestado que tinha comorbidade, asma, a primeira dose, possivelmente não tivesse sido internado. A gente acha hoje, né? Também é difícil eu falar em cima do que aconteceu, mas a probabilidade de que ele não precisasse, talvez, nem de UTI, é bastante grande. Doutor Salvador, entrou agora, nos últimos dias, um pedido de informação para mim aqui, uma senhora que tem um filho muito obeso. Eu ainda perguntei para a senhora, não foi procurar um tratamento? Porque existe cirurgia para obesidade mórbida. Ela disse que tem que ser pelo SUS, coitada, aí vai ser uma missa. Mas ela me perguntou se esse filho obeso não poderia ter prioridade na vacinação como comorbidades. Ela está em dúvida. Pessoa obesa tem prioridade? Não só poderia, como deveria, Apple. Obesidade é uma doença. Obesidade tem classificação, a gente chama de CID, né? Sim, que é a Classificação Internacional de Doenças. Inclusive, existem graus diferentes, tem obesidade grau 1, obesidade grau 2, obesidade grau 3. Obesidade é sim uma comorbidade e eu só não sei se ela está na lista das comorbidades do Ministério da Saúde, né? Mas, como médico, eu preciso te dizer que obesidade, principalmente obesidade grau 2 e 3, sim, é uma comorbidade importante. Puxa vida. Outra coisa, mulheres grávidas, doutor Salvador. Podem fazer. Aí a gente já entra num espaço que eu tenho um pouco mais de dúvida. Eu estava conversando esses dias com o doutor Fabiano Ramos, sim, que é nosso amigo comum e que tu já entrevistasse aqui, né? Já. E assim, a gente não tem a segurança ainda, né, Apple, de como é que é essa relação da vacina em relação ao bebê, né? E nesse estado que a gestante está. Então, ainda não tem recomendação nem para o uso em gestante e nem para o uso abaixo de 18 anos para algumas das vacinas e 16 anos para outras vacinas. Eu tomei a vacina da Moderna aqui, e se eu não me engano, a Moderna foi testada em pacientes acima de 16 anos, tá? Já existem alguns estudos em andamento, eu não tenho conhecimento dos resultados, claro, né, mas já existem alguns estudos em avaliação de população adolescente, né, de que são, se eu não me engano, na faixa de 12 a 16 anos, já começando... Eu acho que eu li já estão começando, mas eu te confesso que esses estudos eu ainda não tive a oportunidade de ler nada, nenhuma... Até nem sei se foi publicado algum resultado preliminar, senão provavelmente a gente já teria conhecimento, né? Claro. O senhor teve alguma reação da vacina da Moderna? Tive discreta dor local no braço esquerdo, aqui, que é onde faz, né? A gente tem um dolorimento no primeiro e no segundo dia, e não tive mais nada além disso, né? E tô agora com a segunda dose agendada para segunda-feira da semana que vem, quando fecha as 4 semanas, né? E é claro que os Estados Unidos, eles fizeram essa compra, vamos dizer assim, de toda a produção, né? São empresas americanas, né? E aí acho que tem um papel da Organização Mundial da Saúde que está tentando trazer de forma mais equânime, né? Tentando distribuir, vamos dizer assim, principalmente para os países onde tem uma crise maior, como no Brasil, na Índia, né? Onde tem países em desenvolvimento que necessitam de apoio para que a gente tenha uma distribuição mais equânime, né? O último relatório que eu tinha lido era que mais de 70% da vacinação feita no mundo ainda estava nos países de primeiro mundo, né? E aí tem uma lógica triste, que é uma lógica financeira, né, que a gente, infelizmente, tem que lidar. Claro. Muito bem, doutor Salvador Gulo Neto, nosso amigo querido, nosso braço brasileiro e gaúcho nos Estados Unidos. De agradecer a sua participação conosco, sempre sua orientação, bem didática, os nossos telespectadores gostam, por isso que é uma coisa didática. Coisa boa. Para a gente compreender. Vamos nos vacinar, então, doutor Salvador? Por favor, gente, assim, 2 coisas bem importantes, né? Vou repetir, já disse 2 vezes nessa entrevista contigo.
A vacina boa é a vacina disponível. Ok. Todas elas dão cobertura, diminuem a gravidade da doença, e é isso que a gente quer. Não se trata de não ter a doença, se trata de que, se por acaso tivermos a doença, vamos conseguir enfrentar ela e sair bem. Né? Essa é a primeira coisa. E segundo, mesmo estando vacinado, isso não quer dizer que acabou a máscara, acabou o distanciamento e que dá para marcar um Grenal no fim de semana, Apple. Não dá. Não dá para marcar o Grenal porque a gente ainda não atingiu aquele estado chamado de imunidade de rebanho, quando 70%, 75% da população já teve a exposição à vacina ou à doença, e aí a doença já está na comunidade de uma maneira normal, assim como a gripe comum e o H1N1 e tal. Então, isso vai ficar provavelmente para o final do ano. Até lá, mantenham todas as medidas de distanciamento, higienização, máscara, evitem encontros, aglomerações, e é isso aí. Vamos se cuidar. Ok, muito obrigado, doutor Salvador, pela participação conosco. Um abraço bem carinhoso. Um grande abraço para vocês aí. Tudo de bom e se cuidem. Obrigado. E o doutor Salvador Gulu Neto acaba de me mandar uma mensagem de áudio pelo WhatsApp sobre a nossa entrevista. Já tinha se desconectado conosco há algum tempo. Eu estou gravando as cabeças do programa e entrou essa mensagem de áudio. Vou pedir para o Thiago colocar. Oi, Apple, tudo bem? Então, estou passando hoje só para fazer uma retificação de uma informação que eu te passei ontem na entrevista, que é sobre as gestantes, né? Realmente tem uma discussão muito grande no cenário científico, aí tem alguns governos que estão apoiando a vacinação de gestantes e outros não. Os dados ainda são muito limitados, Apple, mas tem alguns governos que estão entendendo que, sim, as gestantes estão dentro do grupo prioritário e devem ser vacinadas. Esse é o caso do Brasil, que incluiu as gestantes para fazer a vacinação no grupo prioritário, né? Outros países, como a Alemanha, ainda não abriram essa possibilidade. Como eu te disse, os dados ainda são muito limitados e a minha recomendação nesse ponto é conversar, que a paciente gestante converse com o seu médico obstetra e veja a relação custo-benefício de fazer ou não fazer a vacina. Acho que essa é a recomendação mais prudente a se fazer nesse momento onde a gente ainda não tem certeza de todas as coisas, tá bom? Um grande abraço para ti e para a tua audiência aí. Até mais. Portanto, se tinha ficado alguma dúvida sobre mulheres grávidas fazerem a vacina, está resolvido. O Ministério da Saúde entendeu que devem fazer a vacina.